Eu vou pedir para que os irmãos possam estar abrindo aqui em Juízes 4. Amém? Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Assim, o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Císera, que habitava em Arosete Agônio. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que já tinha 900 carros, os havia oprimidos cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e Zebulon. Gente, peraí, deixa eu abrir aqui. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoã, de Quedes, em Naphtali, e disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra, tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, eu irei, mas se você não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendente de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto do rio Quedes. Quando disseram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Císera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, e foram até o rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor e seguiu com seus 10.000 homens. Amém? Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti para te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua casa, Senhor, mais uma vez reunida para louvar e engrandecer o Teu nome. Peço, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo nossos corações, Senhor, para que nós possa receber a Tua palavra, Senhor, com gratidão e alegria, em nome de Jesus. Amém. A gente fala assim de Débora, né, que era Débora, juíza e profetisa, na época em que as mulheres não tinham direitos, só deveres, né? E o período de crescimento na vida de Débora foi marcado pela sua liderança, pela sua fé e pela sua determinação. Eles estavam em um tempo que o povo estava vivendo sobre a opressão e a necessidade. A liderança de Débora, ainda, por ela ser uma mulher, né? Pode falar assim, mas ela era uma mulher, os homens não ouviam ela. Não, pelo contrário. A posição dela, a integridade dela, fazia com que os homens confiassem nela.
Então, eles faziam o quê? Eles iam procurá-la para levar os seus problemas. E Débora, como uma mulher sábia, ela sentava lá, né, debaixo da sua tamareira, que já tinha até o nome, né? Tamareira de Débora. E ela julgava, mas quando a gente fala julgar, não era de apontar os erros. Ela procurava a causa do problema para que ela pudesse ajudar eles a resolverem, né? Ela foi uma mulher corajosa, ela era casada, mas não gerou filhos. E quando Deus levantou Débora para estar naquela posição de juíza, ela não se acomodou só à posição que Deus deu para ela. Ela decidiu ser a mãe da nação de Israel. Ela não ficou só acomodada. A gente vive hoje numa época que nós somos cercados por vários influencers, né? Virou até uma profissão, né? O que você quiser procurar na internet, você acha uma pessoa para influenciar. Débora já era uma influenciadora, só que ela não tinha uma sala com um divã, ela não tinha não estava num hotel ou dentro de uma loja tentando influenciar as pessoas a consumir. Ela estava tentando fazer com que eles entendessem e influenciá-los que, independente da situação, independente do que eles estivessem passando, o Senhor estava com eles. E ela era justa. Ela atendia ao ar livre, aos olhos de todos os outros. Não tinha aquilo de preferência ou de, é meu amigo, eu vou passar a mão. Não, ela era justa. Porque ela estava debaixo da graça de Deus. Então, ela ouvia a voz do Senhor. Ela não falava pela carne, ela falava o que o Senhor mandava. E o povo já estava há 20 anos sendo oprimidos pelo rei Jabim. O rei Jabim tinha 900 carros, armas e soldados. A nação de Israel tinha Débora como líder espiritual e o líder, né, o comandante deles, Baraque, um homem frágil, que não tinha segurança. Era um líder que não tinha uma segurança em liderar. Aí aqui deixa eu só procurar aqui a anotação. Aqui no capítulo 4, versículo 6, Débora fala assim, ela mandou chamar Baraque e disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens. O Senhor ordenou, o Senhor não perguntou para Baraque se ele queria ir. O Senhor ordenou, e aí no 7, ele fala assim, que o Senhor fala que fará Císera, o comandante do exército de Jabim, que eles iam atacar e o Senhor ia entregar eles nas mãos. O Senhor já tinha ordenado, você vai com os homens e eu vou entregar. Mas a insegurança dele era tanta que ele falou o quê? Eu só vou se você for. E aí, naquele momento, o Senhor dá uma visão, vamos dizer assim, para Débora, e fala para ela, eles vão, eu vou entregar o exército na mão dele, mas a honra não vai ficar para ele. A honra vai ficar na mão de uma mulher. E ela falou isso para ele. Provavelmente, eles devem ter pensado, a honra vai ficar para Débora, né? Muitas vezes nas nossas vidas, nós vamos seguir o processo, passar a dificuldade, passar pela tribulação, e a honra não vai ser nossa. Porque a gente vai ser escada para Deus trabalhar com outras pessoas. Nós vamos ser instrumento que Deus vai usar para chegar em outras pessoas. Então, a honra nem sempre vai ser nossa. E assim aconteceu. Eles foram, né, tiveram um confronto, e Císera fez o quê? Fugiu a pé. E nessa fuga, Baraque foi atrás dele. Só que Císera foi até um determinado local, encontrou uma tenda,
e lá estava Jales, a mulher que ia ter a dona da honra. E ela deixou ele descansar enquanto, né, Baraque estava procurando. E quando ele dormiu, relaxou, ela foi lá com uma estaca e um martelo e fez o serviço que seria de Baraque, né? E Baraque à procura, ela chegou e falou assim: olha, o homem que você está procurando está aqui. Depois de tudo isso passado, Débora, no capítulo 5, ela tem um cântico, né? Só que assim, ó, voltando um pouquinho, vamos deixar o cântico um pouquinho para lá, depois. Ó, Débora tinha um diferencial. E qual é o meu desejo, eu espero que seja de vocês, que nós também tenhamos esse diferencial como Débora tinha. Que nós possamos ser um diferencial na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, na nossa igreja. Que a gente venha fazer a diferença. Que nós não venhamos estacionar só naquilo que nós achamos que já é o que a gente tem que fazer. Que a gente possa ter esse diferencial e influenciar as pessoas também com esse diferencial. Ela podia ter falado assim, por ela ser uma mulher e estar naquela posição, se achar. Mas ela não. O Senhor a levantou e ela decidiu fazer mais. Ela decidiu se tornar a mãe de Israel. Ela não tinha filhos, e nem sempre os filhos são aqueles que são gerados. São aqueles que o Senhor coloca ao nosso lado para a gente cuidar, para a gente ver crescer. Porque o crescimento, muitas vezes, quando a gente fala em crescimento, muitas pessoas pensam no crescimento financeiro, material, e esquece do crescimento espiritual. O crescimento do cuidar, de ver engatinhar, de jogar semente, né? Vamos falar de semente, jogar semente, regar, ver ela crescer. E foi o que Débora fez. Ela foi esse diferencial, por isso ela influenciava eles. Aí, quando o Senhor fala assim para Baraque, vai, que eu vou te entregar, e ele não sente confiança, não se sente capaz, acontece isso com a gente, ó. Deus tem muito a fazer por nós, mas muitas vezes não deixamos espaço para que Ele haja. E ficamos lutando nós mesmos contra a carne e contra o sangue. E o Senhor está falando, deixa que eu faça. E nós estamos buscando fazer sozinho. O que Débora me ensinou? Que independente da dificuldade ou do tamanho que ela seja, a gente não vai olhar para o desafio. O que importa é o tamanho do Deus que a gente serve. Porque Ele é maior do que tudo aquilo que possa nos afrontar. O processo vai doer. Quando o Senhor fala assim, olha, eu estou cuidando, não quer dizer que nós não vamos passar o processo. Mas aquilo é para a gente crescer e amadurecer. Mas vai acontecer. Mas o processo também vai acontecer. Quando Débora estava lá, ela não foi para a batalha com eles. Ela ficou intercedendo. Porque eles confiavam na oração dela. E quantas pessoas confiam na nossa oração? Às vezes você está ali caído, se sentindo mal, a pessoa te liga e fala, ora por mim. Aí você fala, meu Deus, eu estou precisando da oração. Não. Se a pessoa te orou, te ligou, você é capaz de interceder por ela. A gente fala o nome do esposo dela, né? Só que o que eu li só fala o nome, não fala se ele era um dos comandantes, se ele era um dos soldados, só fala que ela era casada, que era para ela ter um respeito, para que os homens respeitassem ela como uma mulher casada. No entanto, ela não atendia ninguém sozinha, né? Ela ficava do lado de fora. E aí, aqui tem no 5, a gente fala do cântico de Débora. E aí eu vou ler só o último, que é o 5:31, que fala assim, ó. Assim
pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam seja como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Eles ficaram 20 anos oprimidos. Quando o Senhor começou a agir na vida de Débora, e Baraque compreendeu o que o Senhor queria, ele não abençoou só a Débora, ele abençoou todo um povo. E aqueles 20 anos que eles passaram de opressão foi multiplicado. E eles tiveram 40 anos de paz debaixo da liderança da Débora, de Débora, né? Que a liderança de Débora, que ela ainda possa nos inspirar, que a gente possa se inspirar nela e saber que a gente também vai viver propósitos de crescimento, de servidão, e mesmo em situações difíceis, não olhar o tamanho do problema, olhar o quê? O tamanho do nosso Deus. E que eu estava lendo, assim, eu li várias coisas, eu falei até para a Cessa, né? Eu falei, Cessa, toda vez que eu leio, eu falo, não é isso que é para falar. Aí ela, é assim mesmo. Eu falei, mas aí eu vou ler outra coisa? Não é isso que é para falar. E, assim, o que eu entendo? Débora, ela não julgava apenas os homens ou as mulheres. Ela julgava uma nação. Ela é uma juíza e profetisa. Então, ela ouvia, julgava e ensinava o povo de Israel o que eles tinham que fazer. Porque quando eles estavam com o juiz, tinha um juiz, eles seguiam o que Deus queria. Quando o juiz partia, eles caíam e faziam o que eles achavam que era bom para eles e esqueciam do Senhor. E muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos esperando o crescimento de algo que você plantou no seu coração, um seu sonho, e o processo está demorado. E o que você faz? Larga e vai fazer do jeito que você acha que tem que acontecer. E aí dá o quê? Dá errado. E você vai culpar quem? E ainda vai falar, o Senhor me abandonou. E Ele está falando, escuta a minha voz. Segue o que eu estou falando. Naquela época, Débora, ela teve uma visão além do que eles olhavam ali. Ela teve uma visão do futuro. Ela teve uma visão que o problema de Israel não era só o que eles faziam, o que eles queriam, era espiritual. E esse problema espiritual estava acabando com a nação e com as famílias. Então, Débora julgava para os homens e para as mulheres. Agora eu vou falar para as mulheres. Que nós venhamos ser como Débora. Que nós venhamos inspirar os nossos filhos, os que foram gerados ou os que foram entregues para cuidar, para quem não gerou. Que nós venhamos ser como Débora e ter confiança e fé no que o Senhor faz e o que Ele vai fazer. Que nós também venhamos ser como Débora, quando nossos esposos estejam como Baraque, frágil, querendo desistir. Que a gente venha ser a força que ele precisa naquele momento. Porque quando nós somos dois, né, nós tornamos um. E quando nós se juntamos, os dois, um não vai crescer sozinho, nós vamos crescer juntos. Então, que está difícil, olha, o meu filho não está na igreja, é o meu caso, é o nosso caso. Mas a gente está perseverando, a gente está orando, a gente está pedindo. E uma hora vai acontecer, porque nós não vamos desistir. Débora não desistiu do povo de Israel, ela não desistiu de ser a mãe de Israel. E ali ela viu geração, nesses 40 anos, ela viu a geração crescer. Ela viu a nação multiplicar. Porque ela não deixou que as pessoas caíssem
ou desistisse por conta dos desafios. O que era 900 carros de ferros diante do nosso Deus? Nada. Não era nada. O que era o comandante Jabim mais temeroso diante do nosso Deus? Nada. Eu estava lendo um artigo que foi o pastor Josadak que passou para nós no Ministério de Casais, né? E aí, o tema é a gestão da vida no tempo. E aí eu fiz várias anotações, né? Marquei algumas coisas, e aí eu deixei 2 coisas para compartilhar com a igreja. O tempo é algo singular que não é possível armazenar, pois consiste em passar da vida. O tempo não volta atrás. Encontre-se naquilo que faz. Decida, aprenda, levante cedo e trabalhe. Invista, cresça, plante sua semente e em diversos lugares. Diversifique e deixe de mesmice. A vida é formada por etapas e cada etapa tem a sua própria lógica e seus desafios. Significa que a vida nos traz a cada momento um ponto a ser observado, aproveitado e refletido. Crescer em cada etapa da vida implica em agir na provisão divina e que cada semente plantada na terra se transforme em uma árvore, com raízes que se fortifiquem e com o passar do tempo. Aproveite a oportunidade dada por Deus para você realizar algo que valha a pena. Foi o que Débora fez. Ela aproveitou a oportunidade que Deus deu dela liderar e fez aquilo valer a pena, porque ela é lembrada como a mãe de Israel, a mãe que não gerou filho, mas que fez muitos filhos dela crescer, seja espiritualmente, como pessoa e, vamos se dizer, né, financeiramente, crescimento, né? Então, que cada dia, quando a gente pensar que eu preciso crescer, não seja só no material, que a gente possa crescer e sair e as pessoas possam olhar em nós e ver a face do Senhor. Que os nossos atos, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, possa dizer muito mais além do que a pessoa que nós somos. Que as pessoas possam entender e ver em nós que o Espírito Santo habita na nossa casa, que é o nosso corpo. Que, por mais difícil que esteja no seu trabalho, não perca, né? Não perca aquilo que você está construindo. Não perca aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Porque, às vezes, uma palavra lançada, a palavra, quando a gente faz aquela dinâmica do papel, você amassa o papel, você desamassa, ele está inteiro, mas ele ficou marcas. A palavra, ela vai ao vento, mas aquilo que você lançou vai ficar guardado para alguém. Então, que nós possamos, a cada dia mais, não vou falar liderar, porque ela liderava, mas que a gente possa fazer tudo aquilo que foi designado pelo Senhor na nossa vida da melhor forma possível. Porque uma semente, para ela crescer, ela precisa ser regada, ela precisa ser adubada, ela precisa ser podada. E só jogar a semente na terra seca não vai acontecer nada. Então, que nós venhamos ser aquela terra fértil. E que quando a gente crescer, florescer, os nossos frutos possa ser distribuído de uma forma que lá na frente nós tenhamos sido influenciadores do Senhor, que é o que a gente está precisando. Porque para influenciar para o lado negativo, a gente já tem bastante. É só
passar o dedo ali no celular que você começa a ver as, né? Influência negativa nós temos muita. Então que nós possamos influenciar e povoar, saquear o inferno e povoar a casa do Senhor. Amém? Deus abençoe, gente. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por este momento que nós passamos aqui, Senhor, na tua casa. Te agradecer, Pai, porque a tua misericórdia tem se renovado todos os dias, Senhor. Que o Senhor possa nos usar, Senhor, como instrumento, Senhor, para levar a tua palavra, Senhor, onde quer que nós formos, Senhor. Usa a nossa vida, Senhor, nos capacita, Senhor. Que o Senhor possa colocar, Senhor, palavras na nossa boca, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar sabedoria, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, fazer com que as pessoas que nos procurem, Senhor, possam sair, Senhor, leve, Senhor, e sabendo, Senhor, que nós servimos um Deus que é todo-poderoso, que diante dele, Senhor, não há dificuldade, que diante dele, Senhor, não há gigante, Senhor, que diante dele, Senhor, não tem nada maior, Senhor, que nós possamos ser, Senhor, instrumento de cura, Senhor, cura espiritual, Senhor, e que tudo isso seja, Senhor, consagrado a Ti, Senhor, que não seja de nós, Senhor, mas que venha a ser para louvar e engrandecer o seu grande nome, Senhor. Que nós venhamos entender que tudo que nós temos, Senhor, não é por quem nós somos, Deus, mas sim por quem Tu és, pela Tua grandeza, Senhor. Que as pessoas possam, Senhor, declarar o Senhor como o único e verdadeiro Salvador, Senhor. E que nós sejamos, Senhor, ponte, Senhor, para que isso aconteça, Senhor. Nos capacita, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a cumprir o Teu querer, Deus. Que a Tua palavra, Senhor, venha entrar nos nossos corações, mas que ela não fique, Senhor, armazenada. Que nós possamos ir nos 4 cantos, Senhor, desse bairro, Senhor, desse município, Senhor. Que nós possamos, Senhor, levar a Tua palavra, Senhor, dentro do ônibus, Senhor, na rua, na fila do supermercado, Senhor, que nós possamos ter coragem, Senhor, fé e determinação, como Débora, Senhor, de falar de Ti, de falar das Suas boas novas, porque nós sabemos que tudo que vem de Ti é bom, perfeito e agradável, Senhor. É assim que eu oro, é assim que eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.